irmãos. Bom dia, irmãos. É com prazer, mais uma vez, nós estamos na casa de Deus e hoje você fez a melhor escolha que o Espírito Santo te convidou e aqui você está. E nós queremos ouvir a voz de Deus nesse momento. Também cumprimento aqueles que vierem a assistir essa mensagem, também sinta o toque do Espírito Santo. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios. Será o nosso primeiro texto. 1 Coríntios, capítulo 9. Coríntios, capítulo 9, verso 23. Todos encontraram? Assim como nós estamos, vamos fazer uma outra prece. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, que nós estamos com a Tua Santa Palavra aberta. Nós queremos ouvir a Tua voz. Para isso, Pai, nós pedimos perdão dos nossos pecados, para que não haja separação entre nós e Ti. E nesse momento, que se cale o homem e se fale Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje eu coloquei como título o quilômetro 42. Isso é uma analogia, uma metáfora sobre a maratona. Não sei se todos sabem, a corrida de maratona é 42 quilômetros e 200 e poucos metros. Isso, Paulo também faz essa analogia. E vamos ler aqui então o verso 23. 1 Coríntios 9, verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, porém nós a coroa incorruptível. Assim como também eu sem meta, assim luto, não como desferido golpe ao ar. Verso 27. Mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós vamos tirar algumas lições desse trecho que nós acabamos de ler. Então, aqui Paulo faz uma comparação com a caminhada cristã como uma corrida. E aqui ele fala que os atletas que dispõem a correr uma maratona, que nos dias de Paulo já existia, eles dedicam a vida para esse objetivo. Eles têm renúncias, eles têm escolhas que precisam ser feitas para que então ele consiga o objetivo. Um atleta, se um maratonista, ele pode ter vontade de comer determinados alimentos, mas assim ele não faz porque ele tem uma meta. E ele sabe que se ele comer determinado alimento, vai prejudicar alcançar a meta. E ele sabe que precisa ter uma rotina de treinos e uma rotina de descanso. Às vezes ele tem vontade de passar mais horas acordado, talvez em uma festa, em alguma coisa, mas não faz porque ele tem uma meta. E aí a pergunta: os corredores da maratona, apenas um leva o prêmio. Então ele faz todo esse esforço sem saber se vai ser ganhador. Então ele tem toda uma dedicação, ainda assim ele não sabe se vai vencer. Mas nós, na corrida espiritual, Paulo aqui ele disse que todos nós receberemos a coroa da vitória. Amém? Amém. Todos, mas há umas condições. E aí eu vou perguntar: se um atleta ele está correndo e, digamos, fazendo uma analogia aqui, Paulo diz que todos vão receber a coroa, não simplesmente o que em primeiro lugar. Então, em outras palavras, todos que cruzarem a linha de chegada vão receber o quê? O prêmio, a coroa. Tudo bem? A pergunta é: se o maratonista
Ele começou, saiu da largada e vai correndo. É certo que mais cedo ou mais tarde ele vai cruzar a linha de chegada? Sim? E a resposta é não. Sabe por que não? Talvez ele continue correndo, mas ele pode desviar do caminho. Então, existe um traçado para a corrida, para chegar na linha de chegada. E normalmente as corridas, eles dão um tempo, eles calculam, digamos, 10 horas, um tempo longo, que os profissionais correm em 2 horas e alguma coisa, mas tem aquelas pessoas que não são profissionais que querem cruzar a linha de chegada, mas vai levar um bom tempo. Então eles deixam as ruas todas demarcadas, tudo certinho, e deixam ali liberado, digamos, 10 horas, o trânsito interditado ali. Se alguém conseguir correr e chegar na linha de chegada a 10 horas, recebe a medalha. É bonito isso, né? Mas se por um acaso, já mais no final da corrida, a pessoa não prestou atenção nas sinalizações demarcadas e sai da rota, por mais que corra a vida inteira, ele vai chegar na linha de chegada? Então, a nossa missão é sempre estar correndo, mas correndo rumo ao alvo. Paulo diz que ele não corre sem ter uma meta, um alvo. E é isso que nós devemos fazer. E eu tenho sentido uma preocupação comigo mesmo e com nós como igreja, que muitas das vezes nós não estamos nesse objetivo. Muitos de nós pode ser que se deu na largada muito rápido. Tem pessoas que aquela fé do primeiro amor é muito linda, é todo motivado e se envolve, e aí vai esfriando, quando de repente está o quê? Parado, não está mais correndo. E outros chegam ao ponto de começar a correr, vai indo tudo bem, começa a regredir, começa a correr para trás. Então a analogia que Paulo faz é que nós possamos estar sempre correndo e correndo rumo ao alvo. E aqui não importa se você vai cruzar a linha de chegada com 2 horas ou se você vai cruzar a linha de chegada com 10 horas. A coroa está prometida para cada um de nós. Amém? Isso demonstra que algumas pessoas correm mais rápido, desenvolvem mais rápido, outros desenvolvem mais lentamente, mas todos têm que desenvolver. Essa imagem aqui aconteceu este ano. Esse brasileiro, Pedro Arieta, ele estava correndo na maratona de Boston, que é considerada uma das maratonas mais importantes do mundo, porque lá tem alguns critérios que as outras maratonas não têm. E quando ele estava chegando na linha de chegada, ele tinha um outro corredor, um adversário dele, um competidor, que estava desmaiado no chão. E ele, avistando a linha de chegada, ele tomou a decisão de parar, abraçá-lo e os dois lentamente até cruzar a linha de chegada. Essa imagem percorreu o mundo. E é nesse sentido que nós devemos fazer. Não simplesmente correr, mas levar os outros a correr conosco. Se tem alguém mais fraco que você, o abrace e vai junto. Vamos para o outro texto, nós vamos para Hebreus. O livro de Hebreus é de consenso, que foi escrito por Paulo, embora Paulo não assina o livro. E o livro de Hebreus, Paulo ele trata no livro de Hebreus mais ou menos a mesma coisa que ele falou em Coríntios, só que com palavras diferentes. Então, o público-alvo do livro de Hebreus, alguns teólogos acreditam que era especialmente dirigido para os cristãos judeus que estavam em Roma. Outros acreditam que eram os cristãos judeus no sentido mais genérico. Mas o que importa aqui é qual que era a situação deles lá. Vamos Hebreus, por exemplo, Hebreus 5. Nós vamos ler, por exemplo, o verso 11. A este respeito, muitas coisas que dizem difíceis de explicar. Portanto, vós tedes tornado tardios em ouvir. Toda vez que a Bíblia começa com essas expressões, nós precisamos então recorrer ao texto anterior. Então, o que Paulo está dizendo a esse respeito? A esse respeito de quê? Do que ele acabou de dizer.
Então, tudo provavelmente, o livro de Hebreus foi um sermão proferido por Paulo, que foi tomado nota e transformou num livro. Também a gente não tem essa informação com todas as certezas, mas tudo indica que sim. Então, o que ele fala no perícope, no texto anterior? Qual é o título de vocês aí? O meu diz: Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Então, é nesse contexto que Paulo está falando: olha, vocês não estão entendendo. Por que não estão entendendo? Porque está tardios em ouvir. O nosso fala está com preguiça. Mais claro ainda. Então, se você está com preguiça de ouvir. E será que nós não estamos acontecendo a mesma coisa conosco? Às vezes nós não estamos correndo nessa maratona, às vezes nós paramos no meio do caminho, porque nós estamos com preguiça. Às vezes nós estamos regredindo porque nós estamos com preguiça espiritual. Vamos verso, por exemplo, nós lemos o 12, o 11, nós vamos ler o 12. Pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo de decorrido, tede novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, os quais os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então Paulo aqui faz uma advertência que alguns já deveriam ser o quê? Mestres. Já deveria estar chegando lá na chegada da corrida. Já deveria estar ultrapassando a linha de chegada. Mas ainda estava necessitando de quê? De leite, de coisas simples. E a cristandade hoje, tanto nós aqui dentro da igreja, como lá fora, não é diferente. A maioria das pessoas até quer Jesus, até se tem uma admiração por Jesus, mas quer coisas bem fáceis. Um leite já está bom demais. Um alimento mais sólido, mais difícil de ingerir, não. Esse eu não quero. E será que eu estou cometendo essa mesma falha? Será que nós estamos cometendo essa mesma falha? E aí então, verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Se você está querendo leite, se você não quer se alimentar com a teologia mais profunda, se você não quer se envolver no que a teologia ensina, se você não quer envolver nessa corrida, você é o quê? Como criança. Você já ouviu a história de Peter Pan? Todos conhecem a história de Peter Pan? Eu particularmente nunca vi o filme, eu só sei a história. Mas conta a história que Peter Pan era uma criança que na verdade já era o quê? Adulta. Mas não queria o quê? Crescer, não queria ser adulta. Será que eu não estou sendo Peter Pan? Será que você não está sendo Peter Pan? Será que você não está disposto a desenvolver? Quer continuar criança para sempre? Então, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que Paulo fala? Nós precisamos desenvolver, nós precisamos se alimentar para fazer o quê? Discernir entre o bem e o mal. Por que precisamos avançar para fazer esse discernimento? Que muitas das vezes o inimigo de Deus, ele coloca uma roupagem na mentira muito parecida com a verdade. Então, muitas das vezes a mentira é apresentada de tal maneira que nós podemos correr o risco de recebê-la, o que é parecida com a verdade. Nós sabemos que hoje isso já ocorre com muita frequência. Mas nós sabemos que nas profecias vão ocorrer o quê? Muito mais. E como nós fazemos isso então? Como nós fortalecemos para ter esse discernimento? Se você está aqui nessa manhã, você já deu um passo nessa corrida. Amém? Amém. Se você tirou um tempo para assistir esse vídeo, você já está dando um passo nessa corrida. Então, qual que é? Alimentar-se da palavra. Alimentar-se em comunhão. Aqui mesmo no livro de Hebreus, Paulo diz: não deixai-vos de congregar. Toda vez que uma pessoa deixa de congregar, naturalmente ele vai se esfriar. Naturalmente ele vai
os passos vai se tornando cada vez mais lento, em determinado momento ele está parado na maratona. E em alguns casos está o quê? Regredindo para onde não deveria. Era o que estava acontecendo com o povo hebreu dirigido a essa carta. Capítulo 6, verso 1. Por isso põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, o que ele estava deixando para trás? O quê? Os princípios elementares, as coisas básicas. E aqui Paulo vai trazer uma lista de algumas delas, nós não vamos ler. Mas muitas das vezes, se a pessoa deixar de congregar, se a pessoa deixar de fazer o culto divino, o culto da manhã, o culto ali com você e Deus, o seu culto familiar, se você ser omisso nessas coisas, é certo que em algum momento você vai deixar para trás as coisas básicas, elementares. Nós vamos para o verso 4. Capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, aquele que uma vez foi iluminado e provado do dom celestial e tornado participante do Espírito e provado da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Verso 6. E caíram sim, é impossível outra vez removê-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Sabe o que está dizendo aqui? Que o perigo do apostatar-se, o perigo de afastar, o perigo de estar correndo para outro lado, ele é real. E muitos desses que Paulo está falando, se você recebeu tanta luz, esse perigo é maior ainda. Quanto mais luz temos, maior é o perigo se nós não estivermos desenvolvendo. Maior o perigo se nós não estivermos correndo nessa corrida. Verso 10 do capítulo 6. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciais com o seu nome, pois servistes, ainda servis os santos. Paulo está falando aqui, embora a salvação não é pelas obras, mas Deus está falando que o que você tem feito não é esquecido. Olha o exemplo desse Pedro Arieto. O mundo todo viu e lembrou da sua ação. A pergunta é: o que eu estou fazendo para levar outros a cruzar a linha de chegada? E o que eu estou fazendo para permitir ser levado na linha de chegada? Imagina o outro aqui, que eu não esqueci o nome dele, sei que é um norte-americano. Imagina ele estava caído, ele estava passando mal, o brasileiro Pedro chega ao lado dele: eu vou te acompanhar até a linha de chegada. E aí ele fala: não, eu não quero ajuda. Eu quero permanecer aqui. O Pedro teria levado a força? De maneira alguma. Então, muitas das vezes, nós precisamos de ajuda para poder prosseguir. Mas, às vezes, nós não aceitamos ajuda. Então, às vezes, a ajuda está ao nosso alcance. E nós não o aceitamos. Verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Até onde? Até o fim. Sabe, muitos de nós cristãos, nós queremos viver o Evangelho de memórias passadas. Às vezes eu já tive atos memoráveis, eu já tive ações memoráveis, eu já tive comunhão memorável, mas a vida cristã não é do passado. A vida cristã é do presente. A pergunta é: quais são as ações, os atos que eu estou praticando agora? Porque de passado nós não conseguimos viver. Se em algum momento você já teve ato memorável, você já teve um próximo de Cristo e se afastou, é hora de quê? De renovar o voto com Cristo, de crescer essa caminhada e não ficar se lamentando ou relembrando apenas atos. Verso 12. Para que não vos torneis indolentes.
Aqui essa palavra ela pode ser traduzida com várias outras. Quem tem outra diferente aí? Negligentes. Quem tem outra? Preguiçosos. Alguém tem outra? Então o que nós estamos, muitos estão fazendo o quê? Tornando o quê? Preguiçosos. Às vezes estamos tornando o quê? Negligentes. A pergunta é, o que eu estou sendo preguiçoso? Ou procrastinar. Sabe o que é procrastinar? Às vezes Jesus está te chamando até um tempo. Às vezes Jesus está te chamando para você ter uma entrega total. E você fala, sim Senhor, eu vou. Mas mais para frente. Sim Senhor, mais para frente eu tomo aquela decisão. Não, mais para frente Senhor. Agora não, um pouquinho mais para frente eu tomo aquela decisão. E Paulo fala aqui que isso não vai te levar para o céu. Continuando. Verso 12. Mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdarão as promessas. Nós precisamos, nosso grande exemplo é quem? Jesus Cristo, Jesus. Cristo é o nosso grande exemplo. Mas não há nada de errado em imitar outras pessoas, como o próprio apóstolo Paulo. Que ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A pergunta é, quem e o que nós estamos imitando? É impossível, eu vou repetir, é impossível você não imitar alguém. Porque nós somos influência para alguém ou nós somos influenciados o tempo inteiro, mesmo que inconsciente. A pergunta é, o que você está influenciando as pessoas? E o que você está deixando ser influenciado? Será que isso vai custar a sua vida eterna? Será que vai custar a vida eterna de outra pessoa? Às vezes você pedra de tropeço. Será que eu estou fazendo? E eu quero compartilhar com vocês um trecho que está aqui, ó, Testemunhos Seletos. Duas páginas. Eu tirei alguns pedaços, mas a essência está aqui. Precisamos dar às Escrituras mais valor do que temos feito, pois nelas se revela a vontade de Deus para os homens. Não basta apenas concordar. Vou parar por enquanto aqui. Sabe que muitos cristãos concordam com a verdade. Muitos cristãos, à medida que a luz chega até ele não faz objeções, ele continua com a verdade, ele concorda com a verdade. Mas o que nós estamos lendo? Não basta concordar, mas cumpri-los, investigá-la e aprender a que ela contém. Então nós precisamos investigar a palavra de Deus, nós precisamos cumprir o que ela nos ensina. Tem muita gente que concorda com os mandamentos de Deus, mas não investiga, não aprofunda e não pratica. Tem gente que concorda que devemos em si envolver na missão de levar outros a cruzar a linha de chegada, mas não se envolve. Ela é tão verdadeiramente uma comunicação divina, como as suas próprias palavras fossem ouvidas por nós. Não lhe conhecemos a preciosidade, porque não lhe obedecemos às instruções. Por que nós não temos a sua preciosidade, nós não conseguimos obter isso? Porque nós não obedecemos às suas instruções. Seja banido o orgulho intelectual. Ergo a voz da advertência contra a espécie de orgulho espiritual. Existe abundância disso atualmente na igreja. Quando eu leio esse texto, eu vejo que esse texto é muito mais real para hoje do que nos dias que foi escrito. Isso é muito mais real hoje. E aqui tem um perigo, que são os perigos dos extremos. Há pessoas que não querem aprofundar na palavra de Deus, não querem aprofundar na comunhão, não querem aprofundar na reforma, não querem aprofundar no revivamento. Há outros que até fazem, mas agora tem um orgulho intelectual, é porque eu tenho faculdade disso ou daquilo outro, ou eu tenho um orgulho espiritual, não, porque eu faço isso e deixo de fazer aquilo. E os dois extremos estão terrivelmente perigosos. Então, lembra que eu falei que algumas pessoas estão correndo, mas nunca vão chegar à linha de chegada? Porque alguns, pelo orgulho,
está correndo, mas não é para Cristo. Está avançando, achando que está fazendo a vontade de Cristo e não está. E outros por preguiça, por negligência, não se aprofundam. Éramos realmente um povo peculiar, pouco em números, destituídos de fortuna, nem de sabedoria ou honras mundanas. Todavia, acreditávamos em Deus e éramos fortes, bem-sucedidos, um terror para os que faziam o mal. E eu pergunto, você é um terror para os que fazem mal? Os inimigos têm medo quando você se coloca de joelhos. O inimigo tem medo quando você sai às ruas. O inimigo tem medo de você quando você fala assim, esse pecado eu vou abandonar. Será? Será que está sendo um terror pelo mal? O fiel emprego dos talentos. Aí eles confiaram por Deus. Aumentaram a grandemente daqueles que muito é dado, muito também é cobrado. Muito se exigirá. Unicamente os que aceitam fielmente e aprecia a luz a nós dada por Deus, nos torna elevada e nobre posição do Espírito, de abnegação e de sacrifício, serão conduzidos à luz para o mundo. Será que eu tenho praticado isso? E lembra que talvez eu estou na posição que dever o quê? Lembra que quanto mais eu tenho, mais o quê? Serei cobrado. Porque Jesus é justo. Então não importa que velocidade você corre a maratona. O importante é você correr pelo lado certo, em direção certa e cruzar a linha de chegada. Mas muitos não avançam. E olha por quê? Os que não avançam hão de retroceder, mesmo das próprias bordas de Canaã Celeste. Foi-me revelado que nossa fé e nossas obras não correspondem de maneira alguma à luz e à verdade que nos é comunicada. Esse texto aqui ele é tremendo. Se você conseguir colocar isso em prática na sua vida, amém. Porque esse aqui fala exatamente o que nós estamos falando aqui de Paulo, tanto em Coríntios quanto em Hebreus, só que em uma linguagem não tem como entender outra coisa. Ou você avança, ou você retrocede. Alguns já subiram no degrau da santificação, elevaram os degraus, já estão na quilometragem da maratona no 42, já estão avistando a linha de chegada, já estão avistando a nova Canaã celestial. Mas o que acontece se não avançar? Muitos não avançam porque acreditam que já está muito alto. Muitos não avançam porque acreditam que já caminhou bastante, já correu bastante. E muitos não alcançam, sabe por quê? Olham para trás um pouquinho e percebem que está vindo a linha de partida. E falam, não, eu não consigo. Eu não consigo chegar lá, eu vou desistir. Mas Cristo vai te pegar do lado e vai te levar, passo por passo, que você chegar lá. Amém. Não desista. Não desista se você está desanimado, porque tem um longo caminho a percorrer. E não desista se você estiver vindo à linha de chegada. Nós não podemos retroceder. E nós não podemos estagnar. É o que a palavra de Deus diz. Daqui a pouco eu vou contar essa ilustração. Mas antes, vamos lá em Hebreus 10. Hebreus 10, verso 38 e o 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele não há de se comprar a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos os que entramos da fé para a conservação da alma. A pergunta é, você está de qual grupo desses dois aqui? Nós estamos retrocedendo ou nós estamos no grupo que não retrocede?
Você quer tomar uma decisão com Cristo hoje? Fala, Senhor, eu não sei exatamente onde eu estou nessa caminhada. Eu não sei qual quilômetro eu estarei. Eu só sei, Senhor, que o quilômetro 42 é mais difícil do que o quilômetro 1. Qualquer maratonista, qualquer corredor, sabe? Não precisa nem ser. Qual que é mais difícil correr? É o quilômetro 1, ou você está totalmente descansado, ou o quilômetro 42. A vida espiritual não é diferente. Quando a gente está perto das bordas de Canaã, o ataque do inimigo é maior. Eu não sei o que o inimigo tem te atacado, ou tem atacado que impeça que você prossiga, ou impeça que você pegue uma pessoa do lado e siga junto. Mas eu quero que eu e você também que nos acompanha pela internet, tome uma decisão nesse momento. Eu vou prosseguir. Eu quero chegar ao céu. E a história que eu vou contar para vocês agora, eu gosto de terminar minhas mensagens com uma ilustração. E essa ilustração que eu vou terminar agora, ela está registrada nesse livro. Ilustração da Testemunho para a Igreja, volume 4, página 319. É uma história que está registrada e é mais ou menos assim. Tinha uma certa vez, está registrado nesse livro, história real. Certa vez um homem estava perdido na neve. E ele estava buscando a salvação, buscando sair daquela situação que ele sabia se ele permanecesse, seria fatal. E ele descendo a montanha em direção onde ele achava que poderia haver um abrigo, uma salvação, mas as suas forças estavam se perdendo. E ele já não tinha mais força para andar naquela neve profunda, que dava um passo de cada vez com muita dificuldade pela profundidade da neve. E aí chegou um certo momento, ele pensou: eu não estou vendo nenhuma possibilidade de um abrigo, de um lugar para mim se proteger, para mim se aquecer. Eu vou deitar aqui e morrer. Só que enquanto ele estava fazendo esses pensamentos, de dando um passo por vez, aquele leve movimento que ele fazia na neve, fez uma pessoa que estava caída do lado dele, coberto pela neve, ouvir os seus passos. Por mais que seja suave na neve, não faz tanto barulho. Mas a pessoa que estava ali caída, ele não sabia quem estava vindo e ele não conseguia pedir socorro. A única coisa que essa pessoa conseguiu fazer foi gemer. Essa pessoa gemeu. Então aquele rapaz que estava pensando em desistir, ele ouviu outro gemendo, uma situação pior do que a dele, coberto pela neve. E aí ele teve uma ideia: bom, eu vou pegar esse sujeito, vou colocar nas costas e nós vamos andar um pouco e vamos morrer juntos. Mas vamos morrer juntos em algum lugar aí, mas eu vou levá-lo. E ali pegou, colocou ao ombro, e então a caminhada se tornou cada vez mais difícil, porque ele tinha uma outra pessoa para levar. Mas o fato de ter um esforço extra, o fato de ele estar carregando um peso extra, o seu corpo começou a se esquentar. Quem é da saúde sabe muito bem que nós podemos morrer se nosso corpo subir muito a temperatura, chamado febre, ou baixar muito a temperatura, chamada hipotermia. Os dois são fatais. Mas às vezes o fato de esforçar-se consegue fazer com que o nosso organismo tire energias, às vezes até de forma milagrosa, para aquecer-se. Lembra que Jesus disse que você não é quente e nem frio, você é morno. Sabe que muitas pessoas estão nessa situação. Já houve histórias reais de pessoas que morreram porque pensou que não estava com hipotermia e estava em morrer. Pessoas que negligenciou o estado que se encontrava e brincou com a saúde e morreu. Tem vários casos assim. Porque às vezes os sintomas eles não são perceptíveis. E quando a temperatura cai muito brusca, o seu corpo, você não tem reação mais. Mas voltando a essa história,
Ele pegou a pessoa, colocou ao ombro e foi dando passo por passo. E o fato dele, aquele esforço extra, o seu corpo foi aquecendo, a sua temperatura interna foi aumentando. E aí ele percebeu que ele já não estava com hipotermia. Então ele continuou até encontrar uma cabana. E os dois se abrigaram, e os dois se salvaram. A pergunta é: de que situação que você se encontra hoje, nesta manhã? Você é a pessoa que está caminhando e talvez você não está vendo solução. Talvez você está precisando de ser salvo, mas você não consegue nem falar: eu quero ser salvo, Senhor, me ajude. Chore, geme, mas faça alguma coisa. Se aquela pessoa que estava caindo na neve, se ele não gemesse, o outro não saberia que ele precisava de salvação. Fala para Jesus nesta manhã: Senhor, eu não sei por onde começar, mas aqui eu estou. Se você não consegue pronunciar uma oração, chore, faça qualquer coisa, mas sinaliza para Jesus. Ele está andando a seu lado, de passos suaves. Não precisa, não fique esperando um grande movimento. Não fique esperando um sinal milagroso, trovões. Nós podemos fazer uma comparação com Elias. Quando Deus foi ter encontro com Elias, Deus se apresentou de forma suave e não naquele barulho da ventania. Mas sinaliza por Jesus. E quando alguém chegar na hora de salvar, que Jesus te enviar uma pessoa, permita ser colocado nas costas. Como nós vimos no primeiro exemplo da maratona, permita ser carregado. E todos nós um dia nós estaremos nas nações celestiais, porque nós não retrocederemos nas bordas. Amém? Amém. Se esse é o teu desejo, se é teu desejo continuar nessa caminhada, e se é o teu desejo abraçar pessoas que estão ficando para trás, para você se aquecer e ser salvo juntamente com essas pessoas, eu convido a você a se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração para Jesus. Querido grande Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Nós, muitas das vezes, Pai, nós damos passo à Tua direção, outras vezes nós damos passo para trás. Outras vezes, Pai, nós estagnamos, nós não queremos avançar. Mas o Teu Santo Espírito tem incomodado o nosso coração. A cada um de nós, Pai, nós temos decisões para tomar. Nós queremos, ó Pai, falar que o Senhor mova o nosso coração. Faça em nós aquilo que nós não conseguimos. Nós permitimos, ó Pai, isso. Nós queremos ajudar outros a trilhar. Pai, nós não queremos, como a história de Peter Pan, continuar sendo menino na fé. Nós queremos ser adulto. Nós queremos ter alimento sólido. Nós queremos nutrir. Nós queremos ter o discernimento para saber as coisas do bem e do mal. Nós queremos ter discernimento, Pai, para ajudar tantos outros que sofrem, tantos outros que estão caídos. Pai, se nós estivermos no quilômetro 1, ou se estivermos no quilômetro 42, que nem uma das situações, se nós olharmos para trás e ver a partida, ou se nós estivermos olhando para frente e ver a linha de chegada, mas que nenhuma das opções seja empecilho para que nós possamos avançar. Amém. E um dia, em breve, nós queremos, com o olhar fixo no Senhor, receber a coroa da vitória. Amém. Não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça que somos concedidos. Tudo isso eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.